E hoje vamos estudar, eu vou fazer aquilo ao qual Deus tem nos capacitado e nos chamado, que é ensinar a palavra do Senhor. É minha obrigação e aquilo ao qual o Senhor tem colocado como dever aqui na casa do Senhor, ensinar a palavra de Deus. Iremos, irmãos, estudar a palavra do Senhor. Esse estudo eu já dei na igreja lá embaixo. Darei de novo aqui porque entrou novas pessoas. Amém. Alguns não puderam estar lá quando nós fizemos esse estudo. Na verdade, a maioria dos que estão aqui não estavam lá. Então vamos repetir. Para quem ouviu, ouça de novo, né? E vamos conseguir fixar, né, o que a igreja crê e vamos ensinar isso para os irmãos. Peço para os irmãos abrirem vossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos falar de dízimos. Uma palavra oficial da nossa igreja sobre dízimos. Amém? Amém. Pergunta. O dízimo ainda é para os dias de hoje? Quem crê? Amém? Quem não crê? 1, 2. Vou perguntar de novo. Quem crê que os dízimos é para os dias de hoje? Amém? 1, 2. Quem não crê, os demais. Amém? Então tá bom. Então vamos pregar a palavra do Senhor e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Essa é a palavra que a maioria de nós usamos, né, para falar sobre os dízimos na casa de Deus. Isso é ensinado em todas as igrejas. Eu queria ler também aqui numa outra tradução, irmãos. A tradução Almeida Corrigida e Fiel, esse versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derrame sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Na versão Almeida Corrigida, é uma abastança tal. Aqui é um lugar ao qual não possa recorrerdes. Agora vamos lá. Versículo por versículo. Primeiro, o dízimo, ele só pertence à lei de Moisés? Não, eu respondo que não. Houve 2 homens de Deus antes de Moisés que dizimaram. Um foi Abraão e outro foi Jacó. O dízimo de Abraão está em Gênesis capítulo 14, os versículos 17 ao 20, o qual a palavra de Deus diz que, tendo Ló, sendo da cidade de Sodoma, e o rei Quedorlaomer da Babilônia, tendo feito guerra com Sodoma e Gomorra, ele venceu, e como despojo tomou Ló e sua família. Eles iam se tornar escravos de Quedorlaomer. No mundo ele é chamado Hammurabi. E Abraão, sabendo disso, ele tomou os escravos da casa dele, 300 homens,
e foram atrás de Ló. E aqueles 300 homens conseguiram vencer o exército de Quedorlaomer, que estava guardando os prisioneiros, venceram, tomaram os despojos e libertaram a Ló. E quando Abraão voltava do seu caminho, apareceu o sumo sacerdote Melquisedeque, da cidade de Salém, e abençoou a Abraão, e Abraão deu os dízimos dos despojos da guerra. Daquilo que ele tinha tomado do exército de Quedorlaomer, a prata, o ouro, as vestes, os camelos, talvez até escravos e escravas, 10% ele entregou para Melquisedeque. Depois teve Jacó, e Jacó foi que ele teve a visão do céu, que Deus iria abençoar a vida dele, que Deus seria com ele, que ele ia retornar para a terra dele em paz. E quando Jacó despertou daquela visão, daquele sonho, ele disse: olha, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, guardar neste caminho, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo lhe darei o dízimo. O que esses dízimos têm a ver, que eles têm em comum? Eles foram feitos de forma voluntária. Não havia Bíblia, não havia nenhum livro sagrado escrito na época, porque o primeiro livro escrito foi escrito por Moisés, muito depois de Jacó, de Abraão. Então eles deram de forma voluntária. Eles não deram por uma obrigação, não havia uma lei que obrigava eles a fazer aquilo. E é interessante que Jacó, ele ficou mais ou menos, se ele deu, porque a Bíblia nem diz isso, 21 anos, porque ele fez um voto. Ele falou: se eu voltar em paz. Então ele foi lá para a terra de Harã, casou, teve filhos e filhas, e depois de 20 anos ele voltou para a terra dele, encontrou o pai dele em paz. E aí ele pôde cumprir o voto que ele fez de dar dízimo de tudo aquilo que ele tinha conseguido. Mas demorou 20 anos para fazer isso. Ele não dava todo mês o dízimo. Depois de 20 anos que ele voltou, ele deu o dízimo. Agora, aí está o problema. Para quê? Porque não havia sacerdote. Então, provavelmente, ele deu o dízimo em forma de sacrifício. E Abraão só deu uma vez e por despojos de guerra. Agora, na lei de Moisés, é onde é mais explicado sobre dízimos, ao qual o profeta Malaquias reclama. Ele diz assim: o homem pode roubar a Deus, e ele explica: mas o que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olhe bem, nos dízimos, plural, mais de uma coisa. Por quê? Não havia apenas um dízimo. Havia, talvez, 3 dízimos. Os irmãos já ouviram falar que há pessoas que pedem trízimo, não é verdade? Que falam assim: olha, você tem que dar o trízimo. E algumas pessoas se escandalizam, né, de igrejas que dão dízimo. Não, mas o irmão falando de tal está cobrando trízimo. 30% da pessoa é muito. Olha, irmão, se você quer seguir a lei de Moisés, ele não está errado. Existia 3 dízimos mesmo. Era 30%. Na melhor das hipóteses, 23,3%. Mas eram 3 dízimos. 3 tipos de dízimo. E vamos ler esses dízimos. Não era o dízimo. E o dízimo não era mensal. E o dízimo não era baseado em dinheiro. E o dízimo não era simplesmente apenas para a casa de Deus. Eram 3 dízimos. Vamos ler o primeiro. Não o primeiro dízimo, mas vamos ler como funcionava para dar o dízimo. Levítico, capítulo 27, os versículos 30 ao 33. Levítico, capítulo 27, dos versículos 30 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém de suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela.
No tocante todas as dízimas das vacas e ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Regra geral sobre o dízimo do Antigo Testamento. Era agropecuário. Era baseado em plantas, sementes e gado. Ovelha, boi, bode, jumento. Era baseado nisso. Não, jumento não podia dar. Então era tudo aquilo que era animal limpo do seu gado e do que você plantava. Não podia ser dinheiro. Essa é a regra do dízimo. Tem que ser de coisas agropecuárias. Vamos lá. Dízimos aos quais Deus pediu. Primeiro dízimo para os levitas. Números capítulo 18, versículos 21 ao 24. Números, irmãos, vamos passear na Bíblia. Números capítulo 18, versículo 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, porque é a herança deles, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério na tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, eles não terão terra. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Explicando. Jacó teve 12 filhos. Levi é o terceiro. É o terceiro? É o terceiro. É o segundo. É o terceiro. Levi é o terceiro filho. E, porém, quando foi feita a divisão das terras para cada filho de Jacó, Levi não teve herança. Nem Levi e nem José. Porém, José teve herança dos seus dois filhos, Manassés e Efraim. E assim, continuou sendo 12 tribos de Israel. Mas os levitas teriam uma herança, não em terras, não em bens materiais, mas a herança deles seriam os dízimos. Os dízimos e as ofertas alçadas. Eles não poderiam comprar um campo, eles não poderiam ter uma fazenda, eles não poderiam plantar trigo, eles não poderiam ter vacas, bois, ovelhas, mas eles receberiam um salário da parte do povo de Israel para que eles pudessem serem sacerdotes. Deus impôs ao povo de Israel sustentar os levitas. Nós podemos dizer o seguinte: quanto você paga de imposto para o governo? Vou te falar, 32%. Alguns 38%. Todos nós pagamos para o governo quase 40% de imposto para sustentar quem? Sustentar o presidente, deputados, juiz, professores, policiais, deputados, porque o governo decidiu que os nossos impostos iriam sustentar essas pessoas, porque eles iriam cuidar da nossa educação, da nossa lei e do nosso ordenamento constitucional. Glória a Deus. E Deus ordenou para que os levitas cuidassem das coisas sagradas que eram obrigatórias, porque Israel era uma teocracia, era um governo sob Deus. E um governo sob Deus, naquela época, precisava de sacerdotes que fizessem a mediação entre Deus e o povo. E era necessário matar cordeiros, matar carneiros, fazer libações, fazer sacrifícios com flor de farinha, com azeite. Então, como seria feito isso? Através de um imposto anual baseado nesses tipos
de mercadorias, desse tipo de alimentos e coisas agropecuárias. Então, todo ano, a pessoa tinha que ir até onde estavam os levitas, ou o levita, e dava para ele 10% das suas vacas, dos seus bois, dos seus grãos, para sustentar os levitas, para que ele não parasse de fazer a obra. Porque se as pessoas não dessem dízimo nisso, os levitas têm que comer, os coitados têm família, então eles iriam trabalhar, eles iam procurar o que fazer e iriam parar de fazer a obra do Senhor. Então o que Deus fez para com o povo de Israel? Um estatuto, uma coisa que eles não poderiam mudar. Olha, quem é levita não vai trabalhar. Quem é levita não vai inventar de plantar nada, não vai ter vaquinha, vai trabalhar na minha obra, vai fazer a minha vontade no templo, vai fazer a minha vontade dentro da tenda da congregação e receberão seu salário através dos dízimos que eu estou pedindo para o povo de Israel. Esse é o salário deles, o salário baseado em plantas, sementes e animais. Amém? Outro dízimo. Esse é o mais interessante. O dízimo para a festa. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Esse é bem legal. Todo mundo ia gostar. Deuteronômio 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: certamente dará os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher ali para fazer habitar o seu nome, que foi Jerusalém, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto. Quem sabe o que é mosto? Vinho alcoólico. Do teu azeite e os primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for muito comprido, que não possas levar essas coisas, por ser longe do lugar que o Senhor escolheu, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vende-as, os animais, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, o que você vai fazer? Dará por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte. E por tudo que pedir a tua alma, comeu ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Segundo dízimo, já deu 20%. Esse dízimo não era para sustentar o levita. Só que o povo de Israel tinha muitas festas. Eles tinham 3 festas principais. A festa da Páscoa, eles tinham a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. E essas festas, eles tinham que participar dessas festas. Além de outras, como a de Pentecoste, dos dias ázimos, e outras que acontecia a cada 50 anos, que era o dia do jubileu. Então eles tinham várias outras festas. E quando a pessoa quisesse participar dessas festas, eles tinham que guardar o dízimo, um outro dízimo, para que pudesse levar até Jerusalém, que foi o lugar que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. E daquele dízimo que ele arregimentou durante aquele ano, ele pudesse encher a pança mesmo, pudesse beber mesmo, mas beber vinho mesmo. Por quê? Era um agradecimento ao Senhor, porque ele tinha abençoado a eles materialmente. Então era para eles se alegrar, era festa. Não era simplesmente um culto que eles iam fazer a Deus, era festa, era festividade mesmo. Ao qual eles iam lá, oravam, faziam sacrifícios, mas depois de acabar o sacrifício, ia encher a cara, ia comer e encher a pança. É tipo assim, o que você quiser fazer, faça. O dízimo é para isso.
Se não der, se você mora em São Paulo e quer ir para Jerusalém para fazer a festa, vende aí em São Paulo a sua vaca, vende aí o seu trigo, vai para Jerusalém com dinheiro e lá você gasta no que você quiser, na barraquinha das tias, vai lá na cantina, come mesmo e bebe mesmo. O dízimo era para isso. 20%, 10% era para os levitas serem sustentados e 10% para você se divertir nas festas que Deus fazia. Então você era para dar o dízimo para o levita e depois beber pinga. Vai fazer isso? Misericórdia. Não, né? Mas eu tenho o terceiro dízimo. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás das tuas portas. Então virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas mãos que fizeres. Deixa que guardar mais um dízimo. Era um dízimo trienal. Esse dízimo trienal não era para a pessoa levar até o levita. Esse dízimo de levar até o levita, até o sacerdote, era anual. Tinha que ir até Jerusalém, até onde estava a tenda da congregação, até o templo, e todo ano tinha que ir lá, está aqui, ó, tá aqui minha ovelha. Eu tenho 100 ovelhas, está aqui 10 ovelhas, se vira. Eu tive 1 tonelada de grãos de soja, toma aqui 100 quilos de soja. Tinha que fazer isso uma vez por ano. Só que a cada 3 anos, o levita, o pobre, o órfão, a viúva, podia bater na porta do sujeito e o cara tinha que dar 10% para o levita e para os necessitados. A cada 3 anos, alguém podia bater na porta dele e ele dava para o levita e para o pobre. Então havia, no Antigo Testamento, 3 dízimos. E é esse dízimo que Deus está reclamando com o povo de Israel. Eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora me diga uma coisa, você tem condições de dar esse dízimo para Deus? Tem condições, irmãos? Eu vou te explicar como você pode dar esse dízimo para Deus. Primeira coisa, venda tudo que você tem, tudo. Compra uma terra, compra um terreno, compra um sítio, compra uma chácara, planta lá alguma coisa, faça a criação de alguma coisa, vai plantar lá, sei lá, milho, vai plantar soja, vai plantar trigo, vai cuidar de porco, de ovelha, de gado. Uma vez por ano, procure um templo em Jerusalém que não existe, procure um levita da família de Arão que não existe e dê para ele 10% do que você conseguiu da sua terra e dos seus bois, das suas vacas. E a cada 3 anos espera que um pobre ou um levita bata na sua porta e você dê para ele esse dízimo que você guarda a cada 3 anos. E outro dízimo que você guarde para você ir para Jerusalém, na festa da Páscoa, que eles não têm em Jerusalém, na festa do tabernáculo, que não tem em Jerusalém, na festa dos pães ázimos, que não tem em Jerusalém, do dia de expiação, que não tem em Jerusalém, vai até lá e enche a cara de cachaça e come até sair pelo nariz. Há possibilidade de você conseguir fazer esse dízimo? Sem chance. Roubará o homem a Deus? Porém, vós temes roubado nos dízimos e na oferta alçada, com maldições sou amaldiçoado, porque me roubais, vós toda a nação. Que nação é essa? A nação de Israel, irmãos. O pecado, quem estava pecando seriamente com isso, era o povo de Israel. O povo de Israel tinha algumas obrigações para com Deus, e uma delas era circuncidar todo macho
outra, guardar o sábado, dar o dízimo e guardar as festas. Eles tinham essa obrigação. Era o que eles não podiam deixar de fazer. Eles não fazem isso hoje, por quê? Porque eles não têm um templo. Eles não têm um templo para fazer isso, então eles não têm essa obrigação. Então eles criaram, desde que foi destruído o primeiro templo, lá no tempo de Nabucodonosor, e foi dada alguma liberdade para eles, eles criaram as sinagogas, que eram os ajuntamentos onde eles se reuniam como nós nos reunimos aqui. Na verdade, a igreja é uma cópia perfeita de uma sinagoga. Tanto que Paulo, Barnabé e os apóstolos, até Jesus, ia nas sinagogas. E a igreja pegou o mesmo modelo de ajuntamento para aqueles que eram salvos, se ajuntarem num lugar, mas não lá na sinagoga não faz sacrifício. Na sinagoga não tem libações, não tem morte de ovelha. É só um local que eles louvam os salmos e onde eles leem a palavra de Deus, o Torá, de Gênesis a Malaquias, e fazem estudos bíblicos de Gênesis a Malaquias. Só isso. E a igreja tomou praticamente o mesmo caminho. Nós venimos da igreja, a gente não mata ninguém. A gente apenas louvamos ao nosso Deus, lemos a palavra e oramos ao nosso Deus. É o mesmo modelo. Mas para fazer isso ao qual o Malaquias está pedindo, precisa de um tempo. Precisa de uma estrutura sacerdotal, e essa estrutura não existe. Então, irmãos, não fiquem assim preocupados quando alguém falar: você está roubando a Deus, você não é abençoado porque você não dizima, você não é abençoado porque você não faz a vontade do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: mesmo se você conseguisse dar o dízimo certinho, para que a bênção do Senhor fosse sobre sua vida, todo o Brasil, candomblecistas, umbandistas, islamitas, ateus, agnósticos, católicos, luteranos, presbiterianos, congregacionais, pentecostais, todos eles também tinham que dar o dízimo para você ser abençoado. Se fosse fazer essa transposição, o pessoal transpõe, tipo assim: no Antigo Testamento havia o templo, agora é igreja. No Antigo Testamento havia levitas, agora são pastores. Então, o que você fazia no Antigo Testamento, você faz no Novo. Isso está certo? Não está certo. Eu quero que os irmãos leiam aqui para mim Colossenses capítulo 2, os versículos 16 e 17. Eu vou ler para os irmãos. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu também vou ler aqui com os irmãos, em Hebreus capítulo 10, os versículos 3 e 4. Diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, como está no princípio escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Amém. Ou seja, não há essa transposição de Antigo para Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma aliança, o Novo Testamento é uma nova aliança. E são diferentes. Cada uma tem os seus símbolos. Os símbolos do Novo Testamento são o batismo, que é o símbolo ao qual você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, tornou uma nova criatura. E a ceia do Senhor, aonde o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o seu sangue. Esses são os símbolos que há na nova aliança. Na antiga aliança tinha muitos símbolos, mas todos eles estavam apontando para Jesus. O sacrifício de cordeiros, de ovelhas, estava apontando que
alguém inocente morreria pelo nosso pecado. Aquelas festas que havia, o dia da expiação, quer dizer que um dia alguém ia morrer por nós. A Páscoa, que o sangue de um cordeiro era aspergido, que haveria um cordeiro de Deus que morreria por nós. Todas aquelas festas tinham o seu símbolo. O sábado, quer dizer que era o dia de descanso semanal para o corpo, queria dizer que Jesus seria o nosso descanso. Era tudo simbólico apontando para Cristo. Não era para a igreja tomar aquilo para si. Não existe. Não é. Mas aí o irmão diz, espera aí, mas na Bíblia, no Novo Testamento, fala de dízimo. Não fala? Fala. Ó, lá em Lucas, Mateus capítulo 23, versículo 26, diz assim, olha, vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dais o dízimo do hortelã, da cominho do coentro, deverias fazer tais coisas e não omitir as outras coisas importantes da lei, que são fé, misericórdia e o amor. Aí a pessoa fala, está vendo? Jesus está pedindo para que dê o dízimo. Está pedindo. Agora, há um problema. Ele está falando sobre coentro, hortelã e cominho, certo? Eram plantas. E ele estava falando para quem? Para fariseus. Ele estava falando em que época? Na época da lei, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Então, enquanto ele não morreu na cruz, ainda estava valendo. Quando acabou a lei de Moisés? Foi quando ele falou assim, está consumado. Quando ele lá na cruz falou, está consumado, acabou a lei de Moisés, o véu se rasgou, ali acabou a lei de Moisés. Mas até Jesus falar, está consumado, a lei de Moisés estava valendo. Tanto que ele pediu para que aquele rapaz que era leproso lá de Mateus 8, o que ele fizesse? Vai até o sacerdote e faça aquilo ao qual Moisés lhe ordenou. O que justamente disse sobre da lei de Moisés? Para que quando você fosse dar a oferta, não é oferta de dinheiro, irmãos. Quando chegar no altar, o altar era o quê? Era uma estrutura a qual eles botavam a fogo vítimas. Quando você chegar lá, primeiro veja se você tem contra o teu irmão, peça perdão para o teu irmão, depois dê a tua oferta. Mas não é oferta de dinheiro, era oferta de uma vítima, de um boi, de um gado, sei lá, alguma coisa assim. Até de pombos, até de trigo, você poderia queimar naquele altar de holocausto. O altar não é púlpito, o altar não é essa estrutura. O altar é um local que você queimava coisas. Isso aqui é púlpito. Isso aqui não é o altar. Ah, o altar é santo. Irmãos, quem tem que ser santo somos nós. Sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém. Isso aqui não te santifica. Isso aqui não te santifica. O que te santifica é o Espírito Santo de Deus. É o sangue de Jesus que te santifica. Não é um altar que é santo. Você tem que ser santo. Se você não for santo, você não pode ter oportunidade na igreja, entendeu? Mas não se preocupa com o altar. Isso aqui é madeira, tijolo, ferro e cimento, só isso. Então, quando Jesus falou sobre esse dízimo, era o dízimo da lei de Moisés, que eles eram tão certinho que até mesmo do que eles plantavam no fundo do quintal, eles davam dízimo. Ele falou, é muito bonito, vocês estão sendo zelosos. Só que na lei há a misericórdia, a fé e o amor. E vocês dão muita ênfase para coisas tão pequenininhas. E o mais importante da lei, vocês deixam para lá. Então a gente estava criticando eles, porque eles queriam ser zelosos da lei, mas não eram. Da lei de Moisés. Um outro que é muito usado é porque dizem que Abraão deu dízimo de tudo. Aí eles fazem uma salada, tipo assim, olha, Melquisedeque, ele é igual a Jesus, então os crentes de hoje têm que continuar dando dízimo, porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que simboliza Jesus. Realmente, Melquisedeque simboliza Jesus. Agora, como foi que Abraão deu dízimo?
Ele entrou em guerra, matou pessoas e tomou os despojos. E deu 10% não da sua renda, mas 10% dos seus despojos de forma voluntária. O que isso quer dizer? Primeiro que não é obrigado a ser dar dízimo, porque em Hebreus está falando que Jesus é maior do que Abraão, que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior que os anjos. O livro de Hebreus explica isso. Apenas isso. Então eu estava dizendo assim, olha, se Abraão deu dízimo para um homem, então quer dizer que aquele é maior do que Abraão. E o escritor Hebreus quis dizer o seguinte, como aquele homem não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, e que o nome dele quer dizer Rei da Paz, com certeza ele é um tipo de Jesus, e isso quer dizer que Abraão é menor do que Jesus. A ponto do pai Abraão dar dízimo para ele. Não está pedindo para dar dízimo, apenas explicando que Abraão é menor do que Jesus. Amém? Amém. Dúvidas? Certeza? Amém, mas então, em nome de Jesus nós encerramos aqui.